de seguir adiante com o ensino presencial. Claro que todo mundo aqui queria estar, né, presencialmente se encontrando, né, não só por conta do ensino, mas por conta das relações sociais de modo em geral. Então, esse exemplo aqui foi só para a gente refletir um pouco sobre esse. Deixa eu passar aqui o slide. Segundo Marcuscos, ainda sobre letramento digital e ensino, mais do que em qualquer época, hoje proliferam gêneros novos dentro de novas tecnologias. Aqui falando de gêneros textuais, viu? Particularmente na mídia digital eletrônica. Diante disso, vale indagar se a escola deverá amanhã se ocupar de como se produz um e-mail e outros gêneros do discurso do mundo virtual, ou se isso não é sua atribuição. Lógico que sim, é atribuição da escola. É atribuição da escola preparar o cidadão para viver fora da escola, para ir além daqueles muros, além daquela sala de aula. Então, como o mundo hoje exige outros conhecimentos, a gente tem que se adaptar, a gente tem que se renovar, se reinventar. Eu nem gosto muito dessa palavra, dizer que a gente tem que se reinventar, porque a gente está fazendo isso o tempo todo, não foi agora com a pandemia. Mas a pandemia exigiu mais da gente, né? Exige mais da gente. O professor Xavier ainda diz o seguinte: a competência para usar os equipamentos digitais com desenvoltura permite ao aprendiz contemporâneo a possibilidade de reinventar seu cotidiano, bem como estabelece novas formas de ação, que se revelam em práticas sociais específicas e em modos diferentes de utilização da linguagem verbal e não verbal. O letramento digital requer que o sujeito assuma uma nova maneira de realizar as atividades de leitura e de escrita, que pede diferentes abordagens pedagógicas que ultrapassam os limites físicos das instituições de ensino em vários aspectos. Olha, quando a gente começa a entender realmente essa revolução que a gente acaba tendo que fazer por conta desse mundo online, a gente aprende que o planejamento precisa ser levado mais a sério, o planejamento das nossas atividades, porque o fim desse planejamento, o resultado dele, é tentar se aproximar ao máximo dessas práticas sociais que a gente vê circulando ao nosso redor. E a escola tem, sim, esse papel. Eu trouxe aqui uma listinha rápida, só de alguns exemplos do que a gente pode explorar. Talvez que vocês, a maioria, já conhecem, porque tem muito professor ajudando nesse momento, fazendo live, dando dicas nas suas redes sociais, no próprio YouTube, né, que é um dos mais conhecidos, como usar estratégias, e eu acredito que vocês, numa fala como essa minha, não dá para eu mostrar, não dá para eu ensinar, mas vocês podem procurar tutoriais para tentar desenvolver algumas dessas competências. Por exemplo, a colaboração. Você pode usar o Google Docs, o Google Formulários, o Jamboard, que é um quadro branco. A comunicação, você pode usar o próprio canal do Telegram. Eu adoro o Telegram. Ele é muito parecido com o WhatsApp, mas ele tem umas funcionalidades que eu acho mais bacana, né? Eu não uso ele para me comunicar com os meus amigos. Eu uso para coletar material, eu uso para criar um espaço onde eu mesmo tire tudo que está ocupando espaço na memória do meu celular, eu coloco lá no Telegram e outras coisas. Os sites, o Google Site e outros sites, blogs, que é importante para você fazer uma espécie de portfólio daquilo que você vem construindo, vem desenvolvendo. Para exercer a criatividade, nós temos o YouTube, que é um exemplo, né, dos melhores para trabalhar com a criatividade, principalmente dos alunos. Você vai fazer uma atividade, pede para eles gravarem, fazerem um vídeo colaborativo e postarem no YouTube para que aquela atividade não fique isolada só na sala de aula. Sim, sim. É bom, Frank. É bom. Oi? Digo, é muito bom, porque é uma forma de você também já deixar lá, postado lá. Quando você precisar, já está lá, no seu canal, né? Isso, no seu canal. Assim. Deixa no seu canal, porque você mesmo pode reutilizar depois. Pois é, estou Né? fazendo assim, Ótimo. E também divulga, né? Se for pesquisa, se for um trabalho, nós professores temos que compartilhar o que a gente faz para que outras pessoas possam reproduzir também. O gerador de memes, hoje que o meme, que é uma linguagem universal, né, que tem engajado muita gente a produzir, a se comunicar. Os quadrinhos, nós temos sites que já deixam pronto para você elaborar quadrinhos com os alunos. Você pode fazer nessa pandemia passeios virtuais, você está dando aula de literatura, por exemplo, ou de língua portuguesa, de modo geral, você pode visitar um museu virtualmente. Sim, Né? sim, tem.
Ou, por exemplo, agora a Sueli não pode levar os alunos lá na Academia Piauiense de Letras, mas ela pode fazer no Google Maps um passeio, mostrar, ó, gente, a academia é aqui, quem não sabe onde é. Ou contar, um professor de história, de geografia, pode contar um pouco da história de Teresina usando o Google Maps, mostrando algumas imagens da cidade. Fazer um gerenciamento de ensino e aprendizado, é o que nós fazemos hoje. Tem o Expedition, né? Isso, Expedition, exatamente. Nós podemos também gerenciar todo o nosso ambiente virtual de aprendizagem usando, por exemplo, o Google Sala de Aula, mas existem também outras plataformas, como o Moodle, que também já era bastante conhecido. Ampliação de repertório cultural. Bom, você pode fazer um mural de notícias usando, por exemplo, o Padlet, que eu não sei se vocês conhecem, é um mural Eu conheço. bem bacana, muito bacana. Inclusive, é legal usar o Padlet. Isso. E tem esse outro que eu não sei a pronúncia, não sei se é Tingling, uma coisa assim, Tingling, mas é muito interessante essa ferramenta. Você pode pegar uma mídia, uma imagem, e anexar outras mídias nela, e fazer uma atividade interativa com seus alunos. Ah, sim, que bom. Depois eu deixo esse slide com você, viu, Sueli, para você compartilhar Sim, com o pessoal. tá certo. O engajamento, você pode fazer um quiz, os flashcards, ou o Kahoot, que também são sites que estimulam, né, essa engajamento para que a aula não fique monótona. Armazenamento, você pode usar os drives, o Google Drive é excelente para você fazer isso e compartilhar. E os mapas mentais, que também são estratégias para você gerenciar o aprendizado, de modo geral. Agora vamos falar um pouco sobre interação e engajamento, né, que é muito importante dentro dessa aplicação do letramento digital em sala de aula. Eu preparei aqui para vocês uma dinâmica. Vamos fazer um álbum de fotos compartilhado, tá? Eu queria pedir para vocês o seguinte, eu vou mandar aqui para vocês um link, um outro link, e aí, se vocês me ajudam, a Bruna, a Sueli, me ajudam a compartilhando, por exemplo, no grupo do WhatsApp de quem está aqui assistindo. É esse link que eu botei aqui. Quem está assistindo pelo celular, basta clicar nesse link, o que, é que você vai fazer? Antes de clicar, deixa eu explicar, antes de clicar, tire uma selfie assistindo essa aula, tá? Assistindo esse debate. Vamos tirar aqui uma foto no celular, entenderam? Você vai tirar uma foto aqui de frente ao computador, aí como você está assistindo, no seu slide. E aí, depois que você tirar a foto, você vai clicar nesse link, abrir a foto no seu celular e enviar. Entenderam? E você vai escolher, faça uma foto bem bonita aí, tá? Com o seu computador. E aí vocês vão ver uma coisa bem interessante. Ó, tire uma selfie com o seu celular. Cuidado para não mandar uma foto errada, por favor. Mande a foto que você tirou aí, viu? De frente ao computador, assistindo. Ó, clique no link e envie sua foto em adicionar fotos, tá? O link que está aparecendo aqui, aí na imagem é outro, mas eu atualizei para esse que vocês estão vendo aí. E vocês vão ver que nós vamos começar aqui a construir um álbum virtual. Um álbum virtual. Experimentem, veja se vocês conseguem. Me diga se vocês conseguiram aí. Conseguiram? Só um minutinho, Flávio. Manda para eles aí no grupo, tá? Mandei já enviei. Pronto. Já estou vendo que tem algumas pessoas acessando realmente. Eu vou mostrar para vocês como é que está ficando aqui. Deixa eu mostrar. Vou mostrar o álbum. Eu estou vendo que tem aqui a Jaqueline está acessando,
A Débora também está acessando. Só não vi se já atualizaram. Deixa eu atualizar aqui a imagem. Ah, já, olha aqui, ó. A Lígia já colocou uma foto. Vocês estão vendo? É bem simples. É só você clicar no link, aí procura a imagem no seu celular e enviar fotos. Aqui a Bruna também já colocou uma foto. O que a gente está fazendo? A gente está criando um álbum de fotos compartilhado da turma. Então, você está fazendo uma atividade e quer... Infelizmente, a gente não pode mais se encontrar nesse momento presencialmente. Mas isso não quer dizer que a gente não pode estar junto, a gente não possa estar interagindo. A gente tem que criar estratégias. Essa é uma estratégia. Por exemplo, numa aula do mestrado, eu fiz um álbum de foto, estava falando sobre ciência, sobre pesquisa. Aí eu pedi que eles, para mexer um pouco com eles, porque era a manhã inteira de aula, né, no mestrado. Então, gente, ó, vamos dar 15 minutinhos para a gente tomar café, vamos tirar uma foto tomando café, arrume sua mesa de café, tira uma foto, escolha a sua xícara mais bonita, e aí eles tinham um tempinho lá para... Aí eu mandei o link e ficou excelente. Aí guarda de lembrança daquelas aulas que a gente está assistindo, que agora é tudo remoto. Outro dia, não, eu quero que você procure algo na sua casa que foi fruto de uma pesquisa, né, e que você utiliza, é uma ferramenta do dia a dia, alguma coisa que você usa, por exemplo, a própria xícara, mas você imaginar o valor, né, daquilo ali, que alguém ter pensado naquele instrumento. E a gente vai associando as nossas aulas, não é fazer por fazer, você associa as suas aulas para que aquela dinâmica tenha sentido. A gente faz dinâmica, olha aqui, ó, mais gente colocando, ó, a Glenda está aqui já, a Francinalva já colocou uma foto. Então, aos poucos, vocês estão vendo aí, né, conhecendo até um pouco mais da turma, tá bom? Eu vou parar aqui a apresentação, mas vocês também têm acesso às fotos. Vocês vão ver ali, a Sueli também vai ver depois. Estou logada no meu institucional. Aí não está conseguindo, né? Mas depois você tem. Mas eu já sei, mais ou menos, eu já fiz isso aqui uma vez. Eu vou te mandar, Sueli. Vou te mandar no teu WhatsApp, tá bom? Sueli, mas você está entrando pelo celular, porque eu entrei pelo computador, também foi para o meu e-mail institucional, mas entrando pelo celular deu certo. Entra pelo celular. Tá? Mas não precisa... Vamos lá, então vou prosseguir. Pode prosseguir, Frank, pode prosseguir. Pronto, vamos lá. Aqui era só uma dinâmica para mostrar para vocês, né? A questão do engajamento. Aí tinha de perguntas e respostas, né? Que é essa que você pode utilizar. É uma ferramenta do Google Apresentações. E você, na hora de apresentar, tem uma opção lá que você coloca modo de apresentação, interação com o público, ele gera automaticamente um link, aí você pode copiar esse link e colocar no chat para que haja uma coleta. No final eu vou mostrar para vocês essas perguntas que foram geradas aqui durante a apresentação, tá bom? Mas aqui é só para demonstrar para vocês. Então, deixa eu voltar e passar aqui. Uma coisa que a gente tem sempre que lembrar é que a gente não é obrigado a saber, ter um nível, né, excepcional de conhecimento de letramento digital para dar uma boa aula. A gente tem que começar, a gente tem que tentar, a gente tem que se desafiar a aprender. Eu gosto muito de dizer assim, a gente tem que aprender, eu gosto muito de aprender uma coisa nova todo dia. Nem que eu passe 5 minutinhos ali assistindo algum vídeo no YouTube, eu assisto muito tutorial, né? Aí, deixa eu ver como é que faz isso, como é que usa essa ferramenta. E aí você vai aprendendo. Um dia desse, eu estava dizendo para o meu sobrinho, né, que é bem mais novo do que eu disse, olha, Lucas, sabe o que foi que eu aprendi a fazer? Em 30 minutos assistindo um tutorial, aprendi a fazer um filtro de Instagram. Nossa, tio, como foi que você aprendeu isso? Como foi? Aí eu não vou dar... Vou lhe mandar o tutorial, você assiste e aprende. Mas é muito, porque as pessoas, nem todo mundo, tem muita gente bastante didática na internet que ensina realmente a fazer, né, determinadas ações, né, tudo para o bem, como eles, como coisas que prestam e que não prestam, para o bem e para o mal. Está tudo lá disponível. Então, uma das coisas que eu, por exemplo, uma coisa que você tem que imaginar, eu aprendi a fazer um filtro de Instagram. Uma frasezinha, aquela que coloca aqui na cabeça quando você vai fazer um story. Sim.
Aquela, uma frasezinha, coloquei uma... Eu digo muito para meus alunos assim, Nossa Senhora da BNT, aí eu fiz uma frase, coloquei aqui, depois fiquei testando várias outras, e deixei lá no meu Instagram. Ó, mas eu costumo dizer, gente, ó, comece pelo simples e depois avance. Você não vai ficar no lugar comum sempre o tempo todo, né? Ah, eu aprendi a usar o Google Meet, pronto, agora eu já sou um professor que estou, né, no século XXI, estou acompanhando meu aluno. Não, você aprender uma ferramenta, você pode aprender mais, você pode aprender inovando. A toda aula você pode experimentar uma coisa nova, uma ferramenta nova, porque isso mostra, né, a sua capacidade, assim como a do aluno, de conhecer, de aprender. Se você não é capaz de aprender, de se permitir aprender, como é que você quer motivar o seu aluno, né, também a aprender aquilo que você está disposto a ensinar? Então, nós temos que, né, professor, você está muito filosófico hoje, não? É assim mesmo. Ó, por exemplo, a gente pode pensar coisas que a gente já sabia fazer. Estudo dirigido, né? A gente sempre soube fazer estudo, o professor sabe fazer estudo dirigido. A sala de aula invertida é uma nova metodologia. Aí nós temos agora os tutoriais, né? Os tutoriais do YouTube. Que tal fazer uma aula diferente? Assim, vamos ver se o seu aluno consegue fazer um tutorial ensinando uma coisa nova para os outros colegas. Então, dependendo da série, né, do que você vai ensinar, ele pode gravar um tutorial, você pode desafiá-lo a gravar um tutorial, postar. Tempestade mental, aula expositiva, nós sabemos, seminário, sabemos, mas fazer isso no ensino remoto é complicado, um pouquinho complicado. Nós temos que aprender as dinâmicas, né? Fazer debates, sequências didáticas, glossários, a timeline, a linha do tempo, álbum de fotos virtuais. Aí você vê que tem algumas atividades dessas que já são no nível, né, básico, mas tem umas que você tem que ir avançando no seu conhecimento, né, usando estratégias mais avançadas, digamos assim, de letramento digital. E canal de transmissão no Telegram, são alguns exemplos de coisas que a gente pode fazer, gente, para avançar. Eu vou mostrar agora para vocês uma experiência que eu tive, e aqui eu prometo, é a última, eu estou já acabando, viu? Vou deixar já daqui a pouco para a gente fazer as perguntas. Agora que eu vi aqui, Bruno, se não fosse professor, não fosse... eu ia ser, não sei nem o que eu ia ser, sabia que eu ia sendo jornalista? Eu comecei o curso de jornalista até a metade, mas aí me apaixonei pelo curso de letras e não consegui levar os dois. Mas eu não me arrependo, não, eu sou apaixonado pelo curso de letras. Então, eu fiz um projeto de PIBIC no ciclo 2015-16 com a Andressa, minha orientanda de PIBIC, e nós pensamos, na época nem tinha pandemia ainda, nem existia pandemia. Mas o que aconteceu? A professora, a Andressa, ela era bolsista de PIBID, como vocês aqui. E, na experiência que ela teve no PIBID, a professora Regente, a professora que estava acompanhando ela, dizia que tinha muita dificuldade de fazer com que os alunos lessem os clássicos da literatura. E ela ia começar, no primeiro ano, a ler o Cortiço. Ela, meu Deus, vamos criar alguma coisa. Aí, como ela estava terminando o PIBID, ela começou o PIBID comigo, me propôs, né, me colocou esses desafios, vamos fazer um projeto, que eu trabalho com gêneros digitais, eu trabalho com tecnologia, né, a linguística textual, vamos fazer algo envolvendo os gêneros digitais. E aí nós criamos o projeto Curtindo o Cortiço. Os alunos iam curtir a obra O Cortiço, iam adorar ler a obra O Cortiço. Eles iam ler e não iam nem sentir que estavam lendo o Cortiço. Como fazer isso? Envolvendo o que eles já gostavam, que eram as redes sociais, o Facebook, por exemplo. Então, a gente fez um estudo sobre gêneros digitais nesse projeto, mais especificamente nós trabalhamos com as postagens no Facebook, trabalhamos com um grupo fechado. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente criou um grupo fechado com o nome Curtindo o Cortiço, que era o nome do projeto. Era um grupo fechado porque só os alunos que estavam trabalhando com a gente naquele projeto, naquela disciplina, que iam ser envolvidos naquela experiência, porque é uma experiência científica, né? Projeto de iniciação científica. E, nesse momento, a gente explicou o que era o projeto, nós falamos sobre os gêneros digitais, fizemos discussão sobre os benefícios e os malefícios da internet, falamos também sobre retextualização. Por quê? Porque qual era o desafio deles? Eles iam ter que ler a obra, eles iam construir os personagens com perfis falsos. Vocês já viram perfil falso, né, na internet?
Então, por exemplo, o que que eles iam ter que ler a obra para construir a personagem Bertoleza, João Romão, a Rita Baiana. Eles tinham que criar a biografia da Rita Baiana, eles tinham que escolher uma foto da Rita Baiana. Então, eles iam agir como se fossem a Rita Baiana, a Bertoleza, os personagens da obra. Para fazer isso, eles tinham que ler a obra. Eles tinham que se envolver na leitura, e eles fizeram isso. Agora, como são adolescentes, né, estavam lá no primeiro ano, com uns 15, 16 anos, é comum a gente saber, nós, professores, temos que tomar cuidado com a linguagem, né? Eles iam, o que era o desafio? Eles iam retextualizar aquele capítulo, aquela cena da obra, acontecendo dentro do Facebook. Então, vocês imaginam como seria a roda de samba da Rita Baiana num grupo fechado do Facebook? Como seria a Rita Baiana convidando os moradores do Cortiço para uma roda de samba? Que elementos do Facebook a gente pode utilizar para retextualizar essa cena? Então, eles fizeram aquele evento do Facebook, eles escreviam textos, né, mandando mensagem um para o outro, interagindo, lembrando sempre qual era a relação entre os personagens. Por exemplo, eu ria demais porque os alunos que ficaram com a Bertoleza, tudo que acontecia, eles estavam lá vendendo peixe. Aí, mas por que vocês estão vendendo peixe? É porque ela tem que juntar o dinheiro, professor, para deixar de ser escrava. Então, eles estavam lendo a obra, então eles estavam sinalizando que realmente estavam entendendo o que eles estavam fazendo. E quando alguém tentava usar alguma linguagem que era inadequada para aquele projeto, a gente fazia advertência, né? A gente pedia para corrigir, editar o texto, e sempre que eles escreviam, a gente refletia em grupo. Ei, fulano e cicrano, que está responsável pelo João Romão, por que vocês postaram isso? Professor, é porque aqui nessa cena ele está fazendo isso, aquilo, outro, tal. Então a gente eles explicavam. E eles também explicavam o funcionamento das ferramentas do Facebook, porque essas redes sociais o tempo todo estão mudando suas ferramentas. Então, eles estavam mostrando conhecimento de letramento digital, de gêneros digitais, de retextualização, e, no final das contas, estavam lendo e curtindo a obra O Cortiço. A professora ficou maravilhada com o projeto, disse que queria todas as obras, ela queria fazer daquele jeito. Não, cada obra você tem que criar uma estratégia diferente. Se você fizer a mesma coisa sempre, é igual a gente que tem que comer arroz e feijão todo dia, às vezes tem hora que abusa, você quer comer uma coisa diferente. Então, em sala de aula também tem que ser assim, tá? Aqui, ó, um exemplo, ó, do grupo. Aqui é o grupo fechado. Então, eles escolheram a capa que eles encontraram as imagens, eles ficaram assim, professor, eu descobri que tem um filme antigo, não sei se vocês sabem, mas a Rita Baiana, numa versão gravada do Cortiço, foi interpretada pela Beth Faria. Aí tem, é uma atriz, agora eu falei Beth Faria, meu Deus do céu, você disse, ele sabe quem é a Beth Faria. Beth Faria, sim. E eu tenho. Eu tenho esse vídeo, né? Pronto. Então, aí eles tiveram que explicar como funcionam as abas. E esse aqui já está todo mudado, porque esse foi 2015, né? O Facebook era assim naquela época, hoje já está todo diferente. Então, a gente explicou como era o funcionamento de cada uma desses links, dessas caixinhas. Isso para mostrar o letramento digital. Eles deram um show de letramento digital. Talvez eles sabiam mais do que eu, do que a professora, do que a Andressa, né, os alunos. Depois que eles dominaram e construíram esse espaço de interação, aí a gente começou a refletir sobre perfis fake, perfil espião. Vocês sabem o que é a diferença disso aí? Ó, perfil fake, perfil espião, perfil avatar. Por exemplo, a irmã Zuleide é um perfil fake, né? O que é um perfil fake? Ela não existe aquela pessoa do jeito que está ali na construção do personagem irmã Zuleide. Ela foi construída com um certo estereótipo, né, para, de certa forma, ela criticar muitas coisas, usando um estereótipo religioso. Tem o perfil espião, que é, por exemplo, seu ex-namorado, sua ex-namorada se terminou, e aí ele vai e cria um perfil falso na internet para te espionar, para stalkear, né, para seguir cada passo seu. E tem o perfil avatar, que é... O perfil avatar... Isso aqui eu fiquei muito espantado, porque eu não sabia que existia isso. Mas tem pessoas que elas vivem realmente totalmente no mundo online. Então, por exemplo, no mundo online, ele quer ser outra pessoa. Então, Sueli quer ser uma escritora inglesa
totalmente diferente, é loira, né, com que isso, aquilo. Aí ela vai e cria um perfil lá na internet e vive aquela vida. Por exemplo, tinha um texto que eu li sobre isso, que ele dizia assim, era muito comum, por exemplo, um homem criar um avatar de uma garota de 15 anos, de 13 anos, e viver uma vida de Lolita, naquele universo falso da internet. E interagir com pessoas e fazer com que as pessoas acreditassem que aquela pessoa existe. Mas, na verdade, ela é apenas um avatar. É um personagem criado. Tá? Então, a gente refletiu um pouco sobre essas experiências de perfis e pedimos para eles criarem os perfis. Aí, olha só, esse aí que vocês estão vendo são os perfis que foram criados na época. Eles criaram o perfil da Rita, do Cortiço, Jerônimo, Bertoleza, o Firmo, João Romão, Miranda, Jerônimo, e aí foram em duplas, né, que eles foram... Parece com o que Fernando Pessoa fez, exatamente, Cidinho. Olha aqui a Rita, o perfil da Rita. Olha só a descrição da biografia. Lavadeira na empresa estalagem do João Romão. Mora no Rio de Janeiro em relacionamento sério. Aí aqui a idade, porque foi a idade da pessoa, né? Colocou. Mora em Salvador. Então eles tinham que se aproximar ao máximo do que eram as características do personagem. Também é estudar o personagem, estudar a obra, né? E falamos sobre a linguagem online, sobre os recursos semióticos, né? Porque que é comum, por exemplo, nesse caso do status, do relacionamento, esse coraçãozinho, né? Essa estrelinha salvando a postagem, várias informações que o próprio aluno trazia para a sala de aula. Não éramos nós que estávamos. Nós é que fomos estimulando que aflorasse na sala de aula, diferente daquela sala de aula do século XIX, e talvez até do século XX, eram eles que tomavam de conta, a gente só ia intermediando, fazendo com que eles se envolvessem na atividade, e aos poucos eles cumprissem o nosso propósito, que era discutir a obra do Cortiço. Mas a gente foi bem além, a gente foi discutindo e atendendo ao nosso projeto de BIBIC, que era refletir sobre os gêneros digitais. Tá? Olha só o exemplo de postagem. Vitor Cortiço, firmo, não vai dar para a gente sair hoje. Hoje eu quero fazer uma roda de samba no Cortiço. Você quer participar? Jerônimo Cortiço. Olha ela provocando os dois aí, ó. Ela marcando na postagem os dois, né? Formando o triângulo amoroso da obra. E aí vem o uso dos emojis, né, os emojis. Aí a Bertoleza que eu falei para vocês, toda hora ela entra, vou fritar os peixes para vender na roda. Miranda, vai começar a pancadaria da pobreza. Aí o outro, pois compre peixe na minha mão, o João Romão. Hoje a venda vai ser boa. O maldito demorou, mas chegou. Aí eles explicavam a rivalidade entre os personagens. Teve uma coisa aqui que me chamou a atenção, além, claro, desse evento, como eu falei para vocês, foi o uso das hashtags. O aluno usou hashtag, a gente vai falar sobre a banalização dos hashtags. Para quem não sabe, hashtag é um recurso de hiperlinkagem, onde você topicaliza informações. Então, você não precisa usar hashtag sempre, a não ser que você tenha essa intenção de topicalizar. E não foi o que ele fez. Acho que está pequeno para vocês, mas bem, em uma das falas do João Romão tem assim, hashtag, pois compre peixe na minha mão. Essa hashtag aí não era necessária, porque ela não tinha intenção de topicalizar uma informação. Foi assim, só pelo uso mesmo porque ele gostava de usar, né, as hashtags. Aí a retextualização do incêndio, do Cortiço, da morte, da Bertoleza. Só passando aqui. Olha aqui os alunos, gente. Uma coisa também muito interessante. Eles não tinham dinheiro para comprar os livros, pois eles deram um jeito de tirar xerox dos livros para poder participar. E a coisa mais emocionante foi que foi triste e, ao mesmo tempo, foi providencial. A gente conseguiu providenciar para que o projeto não morresse ali. Vocês acreditam que roubaram todos os computadores da escola? No meio do projeto? Roubaram todos os computadores. Aí o que aconteceu? Nós não podíamos parar, nós levamos os alunos para o UESP. Nós fizemos dentro de um auditório lá da UESP, do Núcleo de Educação à Distância, pedi permissão na época para fazer, e eles ficaram mais empolgados, dizendo, nossa, eu quero um dia ser estudante aqui dessa universidade, agora eu estou... Tiraram foto na universidade, ficaram, né, bem empolgados. Então, foi muito legal. Olha aí, eles envolvidos pesquisando fotos, pesquisando um pouco da história, lendo a obra, discutindo em duplas. E aí, no final, a gente sempre fazia esses debates
com eles, né, sobre o projeto. A professora ali no canto sorridente, ó, do lado direito, ó, feliz que eu estavam lendo, estavam entendendo tudo. E eles também, né, estão fazendo, discutindo o que iam fazer na próxima aula, o que eles iam fazer em casa, planejar, discutir para final. Aí pronto, aí a gente ficaram tristes, porque terminou o projeto, né, e eles queriam mais. Mas aí ficou a cargo da professora também. Então, perguntas, para finalizar aqui a minha fala. Hoje, eu queria refletir com vocês, eu espero que vocês tenham respostas para essas perguntas, tá bom? Não precisa me dar a resposta aqui, só fique pensando sobre isso. Qual a importância do letramento digital para o cidadão hoje? Hoje nós falamos muito sobre isso. Qual a importância do letramento digital para o cidadão hoje? Qual a importância do letramento digital na formação das profissões em geral, não só professor, e também na formação de educadores? Qual a importância? E de que formas o letramento digital pode ser trabalhado nas escolas e no ensino de língua portuguesa, de língua espanhola, de geografia, de matemática? Pensem sobre isso, gente. Se vocês disserem para mim assim, professor, eu sei as respostas, eu sei, então eu já vou ficar muito satisfeito, né, e vou entender que valeu a pena, né, o que eu falei aqui para vocês. Tá bom? Agora, uma frase para motivar vocês. Não tenha medo de tentar, de aprender um jeito novo de fazer o que você já sabe. A maior tecnologia é a humana. Ouse, crie e reinvente. Então, nós, professores, temos que ser ousados, temos que criar, temos que reinventar. Senão, não vai ter jeito, tá bom? E parabéns aqui para vocês que estão participando desse evento, para vocês que estão organizando, porque estamos vivendo um momento, né, difícil, bravamente, criativamente, nós estamos nos reinventando e reinventando a forma de ensinar, tá? Aí estão algumas das referências que eu usei na minha fala, vou disponibilizar depois para vocês. E é isso, tá aqui eu deixo também meu e-mail, o perfil lá do Instagram para vocês verem outras dicas, tá? E quem quiser precisar de algum material, tá aí para vocês. Agora eu vou para as perguntas. Deixa eu só tirar aqui da tela essa apresentação. Eu vou mostrar as perguntas que vocês fizeram. Deixa eu ver se tem mesmo aqui, né? De repente não tem. Ah, tem aqui. E aí, professor, já quero lhe parabenizar. A gente fica vendo aí sua fala e fica querendo, assim, ser professor tal qual. Não é, minha gente? A gente fica, gente, mas que ideia mirabolante, que contribuição maravilhosa, né? Essa aí do PIBIC. Com certeza a professora se sentiu muito auxiliada, muito ajudada com esse projeto, e é muito bom ouvir isso, motiva muita gente, dá um desejo, né, desperta a gente aquela vontade de também fazer e contribuir. Muito bem. Muito obrigado. Olha, aqui são os comentários e perguntas, né? Aqui o professor Giancarlo colocou, não é pergunta, só uma observação. Mesmo nas mãos dos pais e cuidadores, a tecnologia pode ter um impacto no desenvolvimento infantil. A observação é a principal maneira pela qual as crianças aprendem, enquanto ouvem, aprendem a língua, acompanham conversas, leem expressões faciais, observam. Verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente não pode entregar, né, essa tecnologia sem uma observação, sem uma orientação, para que as nossas crianças, os nossos jovens, eles saibam de forma crítica utilizar toda essa tecnologia, todos esses elementos. Ô, Matheus, para aqueles alunos que não têm acesso ao mundo digital em casa, de que maneira a escola pode auxiliar esses alunos no seu letramento digital para que eles não fiquem de fora desse universo? Ótima pergunta. Olha, tem um livro que eu recomendo bastante, deixa eu só mostrar para vocês que eu esqueci de colocar ele aqui pertinho de mim, mas é Letramentos Digitais. Eu não sei se vocês conhecem, deixa eu ver se eu acho, olha, eu estou olhando aqui para ver se eu acho ele fácil. Esse livro, gente, ele traz uma porção de dicas. Achei. Peraí, só um minutinho. Ó, esse livro, vou fazer igual os blogueiros, eu não sei se está focando. Letramentos Digitais, é uma tradução, a capa dele é essa aqui, é uma pessoa entrando na tela do computador. Ele traz um monte de fichas, onde ele propõe várias atividades, são quase 200 atividades.
Em todas elas, ele diz assim, o grau máximo de tecnologia e o grau zero de tecnologia. Então, você pode propor uma atividade sem excluir ninguém, onde na escola tem computador para todos os alunos, internet para todos os alunos, aí é o grau máximo. Aí tem um grau intermediário que só o professor tem, internet e o computador na sala de aula, na escola, os alunos não têm acesso. E tem o grau zero, que os alunos não têm acesso, o professor também não tem na sala de aula, mas que existem outras formas, outras estratégias para se trabalhar. É esse livro aqui, ó, Letramentos Digitais, da editora Parábola. É uma tradução do professor Marcos Marciolino. Depois eu posso até, se me lembrar, me pedir aí a referência, para vocês colocarem na internet, assim, Letramentos Digitais, Parábola, vai aparecer essa capa aqui, e eu recomendo muito a leitura desse livro para quem está trabalhando com esse tema, quem quer conhecer um pouco mais, e algumas ideias para trabalhar em sala de aula. Esse livro aqui é o livro, tá bom? Olha, na ficha aqui de perguntas, aqui tem a Sueli participando também, né? É um elogio, está agradecido. Obrigado, Grande. Muito obrigado pelo convite. Eu gosto muito de participar desses eventos. Fiquem à vontade, se alguém quiser abrir o microfone, fazer uma pergunta, estou aqui à disposição. Meninos, a hora é essa. Aproveitar a presença do Franklin. Pode fazer as perguntas. Eu vou fechar. Estamos muito maravilhados com suas contribuições. Mas deixo aí aberto para quem quiser fazer pergunta, viu? Alguém quer fazer? Comentar? Pode pedir. Aí pode falar por aqui mesmo. Pode abrir o microfone. Pode usar o microfone. Um elogio, uma palavra, uma pergunta? Não, gente. Deixa eu elogiar aqui. Professor, eu já ia elogiar também. Muito proveitosa, viu? Gostei muito e aprendi muito com ela hoje. Obrigado. Parabéns. Professor, o senhor teve... Professor? Pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Qual foi o seu... Não sei se o senhor já tinha um conhecimento prévio em meio a essa pandemia. A gente sabe que por causa da pandemia, muitos professores acreditam que teve que se reinventar, né, para que pudesse se atualizar com o mundo digital. Qual foi o seu maior desafio? Você teve que vencer algum tipo de obstáculo pessoal ou de desinteresse? Porque, geralmente, quando você é professor, você certamente tem uma carga de conhecimento já muito grande a respeito do conteúdo que você ministra, né? E, querendo ou não, você tem que se sujeitar, né? Você, como professor, ou baseado no conhecimento que você tem que se sujeitar e realmente buscar esse conhecimento. Foi muito desafiador para o senhor, ou qual foi a principal dificuldade que o senhor teve em relação a isso? Olha, sinceramente, para mim, foi prazeroso, né? Não digo que eu tenho prazer em dar aula remota. Foi prazeroso aprender, foi prazeroso ir atrás, foi prazeroso me desafiar a procurar. O que foi difícil, a maior dificuldade, por incrível que pareça, não foi com os alunos, foi com os professores. No início dessa pandemia, a gente sentiu muita resistência dos colegas em aprender. E como o professor não trabalha só, sempre trabalha em grupo, não existe... Olha, uma coisa vocês têm que aprender, nota para hoje, viu? Professor que não sabe trabalhar em grupo não vai para frente. Não tem como. Tem que saber trabalhar em grupo. Nós, por exemplo, eu, Sueli e Bruna, nós fazemos parte de um grupo de professores do curso de Letras Português. E todas as ações, elas são planejadas, são pensadas, apesar da Sueli ter as disciplinas dela, a Bruna ter as dela, eu ter as minhas, mas nós não podemos partir na frente ou partir por último, nós temos sempre que andar em grupo, juntos. E numa escola que vocês estão trabalhando, estão estagiando, vão trabalhar futuramente, vocês vão fazer parte de grupos também. Então, você imaginou, no início da pandemia, a gente de braços cruzados, mão na cabeça, porque não sabia como é que ia ser, e alguém dizendo assim, aí lá vem o Frank dizendo, vamos usar as tecnologias. Aí vem o Zezinho e diz assim, mas eu não... desculpa, eu vou falar do jeito que... Muitas frases que mas eu não fiz concurso para dar aula em AD, eu não vou gastar minha internet, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Então, assim,
a gente fica assim um pouco triste, entende, no começo a gente fica chateado, mas entende que é mais medo do que outra coisa, é muito medo de avançar, é muito medo de aprender. Depois que aprende, não volta mais atrás, gente. Uma coisa vocês podem ter certeza, depois dessa pandemia, muitas das coisas que a gente aprendeu agora não vão mais, né, vão voltar mais, não vai ser mais, não quer dizer que as aulas todas vão ser remotas, mas usar aplicativos, usar estratégias, né, que nos ajudam nesse tempo, né, nesse tempo de pandemia, e vai ser o futuro. Muitas empresas já estão pensando nisso, muitas empresas que colocaram seus funcionários em home office não viram que é mais lucrativo para elas e não estão pensando em voltar ao presencial. Muitos professores conseguiram empregos trabalhando de forma remota, assessorando escolas, e esse é um mercado novo que surgiu, são os coaches educacionais, né? São os assessores educacionais. Então, a pergunta que você me fez, qual foi a maior dificuldade? Resumindo, foi com os professores, não foi com os alunos. Para mim, foi prazeroso me desafiar, e se você me perguntasse assim, Nathaniel, qual foi o primeiro passo que você deu, professor Frank? Foi fazer cursos. Né? Comecei a fazer cursos online, gratuitos, primeiramente. Aí, quando eu não achava o curso que eu queria gratuito, eu ia pagar. Porque todo conhecimento é um tesouro que a gente carrega para o resto da vida. E aí, depois que eu aprendi, eu tratei de ensinar os colegas. Eu tentei ensinar os meus colegas. Na UESP, nós fizemos um curso, foi professor ensinando professor. E foi muito bacana. Uhum. Nós tivemos dois cursos com o do Franklin, né? Tivemos primeiro com vocês, depois mais outro só com o curso de letras. Foi muito bom. Foi muito bom. Verdade. E aí a gente, como o professor Franklin disse, no começo foi muito difícil, mas foi desafiador, não é? Porque para quem já tem uma noçãozinha de estar mexendo em computador, né, nessas ferramentas, não foi tão difícil, mas para quem não tinha nada, do zero, aí foi muito desafiador. Mas hoje a gente percebe que eles aprenderam, alguns aprenderam, e a gente está aprendendo, a cada dia a gente está aprendendo, né? Por exemplo, eu fiz com esse curso que o Franklin ministrou junto para todo mundo, para todos os professores. Depois desse, fiz mais um e fiz mais outro que foi ofertado pela Universidade Cabo-Verdiana, que eu fiz. Muito bom. Né? Um outro nível. Aliás, outras experiências que esses professores compartilharam. Olha aí, gente. Olha aí o pessoal aparecendo, a Celine. Olha aí, essa aí é antiga, essa aí não é a atual, não. Eu não quis botar a atual, não. Uhum. Pois aí, gente, muito bom. Olha que coisa bonita aí, todo mundo. Fica de recordação, vocês podem curtir, comentar. Ah, tá. Tá certo. Ó, Franklin, foi muito bom, muito proveitosa essa tarde. A experiência que você tem, que você já vivencia, foi muito oportuna para os nossos alunos, para os nossos professores. Eu sei que muitos alunos daqui, eles têm já uma vivência também. Porque, Franklin, no começo, nós tivemos 3 missões. Primeiro, a BNCC, em dezembro, depois foi as metodologias ativas em janeiro, né? Depois, os alunos passaram a conhecer a escola, mesmo que virtualmente, e agora, socializando aqui, eu achei oportuno trazer essa questão do letramento para eles, que eu achei muito interessante. Então, assim, faz parte de toda uma trajetória, de todo um projeto que a gente fez para eles. Nós planejamos para eles. Nós, que eu digo, eu, Bruna, Jean, Railda, programamos para os meninos, para os espiridianos, né? Que é assim que a gente chama. Isso. Alguém perguntou aqui, a Letícia, quais foram as plataformas que eu utilizei para fazer os cursos. Eu indico, antes de ir para as plataformas, eu indico mesmo que a gente procure, né, o que é gratuito, né? Tem um grupo de professores que estão compartilhando seus saberes aí no YouTube, no Telegram, em vários canais, né?
Eu acompanho pelo Telegram, principalmente pelo Telegram e pelo YouTube. No YouTube tem esse canal que eu recomendo para vocês, que já tem vários materiais aí já gravados, mas essa gravação aí é resultado de lives que eles fazem à noite, né, para os professores. Em cada live de 1 hora, tem vários professores convidados, eles vão ensinando a usar ferramentas e compartilham o material dessas lives. Então, eu indico para você. Aí tem também professores que dão cursos gratuitos, tem uma professora da Federal, Yasmin, que eu também recomendo, Yasmin do Grupo Compartilhar. Tem muita gente boa, e também tem muito curso, como vocês podem procurar na internet, que são gratuitos. Agora eu não vou lembrar de cabeça o nome das plataformas, não, mas eu fiz assim, eu fui assistindo tutoriais, fui vendo onde tinha curso gratuito, eu me inscrevia e ia fazendo. Pois então é isso, Frank. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu quero fazer uma observação, professora. Sim, faça. O professor estava falando, né, nesse meio digital, eu lembrei de algo, que é das crianças do ensino fundamental, né? E como elas estão tendo aula online, elas estão usando muito esse meio digital, o Google Class, o WhatsApp. Eu queria saber do professor o que ele acha, né, das crianças usando, se elas estão, como pode dizer, utilizando de forma correta, se elas conseguem aprender mais rápido como a gente, né? A gente, mesmo sendo professores ou alunos, tivemos uma dificuldade. Então, como é as crianças? Eu digo assim, as crianças do ensino fundamental, né? Do 3º, do 4º ano, como é para elas? Porque tem crianças, sim, que usam o Google Class. Eu estava lendo um comentário de uma menina que ela falou que a primeira vez que ela usou o Google Class foi na UESP, né? Então, eu tenho essa dúvida das crianças. Sim. Professora, posso falar um pouco? Pode. Vou dar a resposta para ela antes do professor Franklin falar, porque eu estou sendo professora remota de alunos do 2º período. E aí ela perguntando, será que as crianças estão conseguindo? E, assim, no começo foi bem difícil, eu estou pela SEMEC, né, seletista, e desde o ano passado eu entrei na escola e com 1 mês começou as aulas remotas. E aí foi todo aquele medo, toda aquela recusa, mas aí a gente criou logo um grupo de professores, aí como o Franco está dizendo, né, professor ajudando professor. E aí foi como a gente conseguiu se sobressair e está dando certo. E em questão do aprendizado das crianças, eu creio que dá certo, sim, para eles conseguirem pegar os conteúdos. Eles são... Assim, a gente tem que conquistar primeiro os pais. Conquistando os pais, para que a gente faz tipo um convencimento para eles que aquilo ali é importante, porque senão eles não vão ligar o WhatsApp na hora da aula, e aí a criança não vai aprender. Mas, na minha turma, eu tenho 25 alunos no grupo de WhatsApp. E eu acho que só 3 alunos não estão frequentando por conta mesmo do problema com a internet. Mas todo dia, na hora que eu abro o grupo, é obrigada a deixar o grupo fechado. Porque se eu deixar aberto, eles me mandando mensagem, querendo dizer presente, e aí eu deixo o grupo fechado, posto as atividades. Aí só então eu libero o grupo para eles fazerem perguntas, para eles enviarem as fotos das atividades. E eu estou gostando. Ano passado foi bem difícil, mas esse ano tá. Parece que eles pegaram o ritmo e aceitaram, né? Porque é a única maneira que a gente está tendo para eles estarem aprendendo alguma coisa, para eles estarem até vendo o professor, né? Que todo dia a gente aparece, todo dia a gente manda áudio. E eu gosto demais. Em relação às aulas remotas, eu queria agradecer ao professor Franklin, porque foi o primeiro que eu escutei lá na UESP, né, a falar nessa modalidade de ensino. E aí todo mundo ficava, mas isso não existe, isso não existe. E quando a pandemia chegou, eu me lembrei logo do Franklin. Meu Deus, aqui é o Franklin. O que ele estava falando há 1 ano, 2 anos atrás, está acontecendo agora. E aí a gente foi usando as ferramentas,
E eu acho maravilhoso. Queria só agradecer, dizer obrigado pela oportunidade. Obrigado, Francilano. Eu também concordo, Francilano, que tem funcionado, né, o uso dessas tecnologias para as crianças, mesmo as mais pequenas. Eu vou falar agora como pai, além de professor, também como pai. Eu tenho uma criança, uma menina de 3 anos e outra de 7. E elas duas estão assistindo aula remota. Aí vocês imaginam a loucura que é aqui em casa, porque tem horas que eu estou trabalhando aqui no home office, em casa, mas tem horas que eu estou na UESP mesmo, porque tem também a atividade administrativa, eu tenho que ir para lá. E aí tenho que administrar o meu tempo, a minha esposa tem que administrar o tempo dela, e nós temos que montar um horário da família. Então, o que mais atrapalha nesse momento não é a criança não saber usar ou não ter o recurso. É muitas vezes os pais não terem paciência e não colaborarem com essa forma de ensino, né? Porque eu sei que não é fácil, não é nada tranquilo para um pai ter que acompanhar uma aula remota, né, em casa, mas é necessário e também ajuda, né, fortalece o laço familiar. O fato de você estar elogiando a atividade que a criança está fazendo, por mais que para você seja muito simples, para a criança é o início de um grande desafio. A minha filha ontem estava fazendo uma atividade que era para ela desenhar quais eram as maiores dificuldades, o que ela achava mais difícil na vida. Você sabe o que ela respondeu? Fazer letra cursiva. A maior dificuldade da vida que ela lembrou foi fazer. Aí ela desenhou 3 crianças, um quadro e as letras cursivas. É o bicho papum deles, professor, a letra cursiva. Eles adoram a letra de forma, né? A letra faixa alta, e a cursiva é um grande desafio para eles. Ela chora, ela esperneia para não fazer, mas tem que fazer. E a gente tem que estar ali do lado, negociando. Ontem, para você ter uma ideia, ontem aqui em casa a gente chamou de quarta-feira maluca. O que foi o dia da quarta-feira maluca? A gente deu um prêmio para ela, foi sorvete, porque ela fez a atividade da letra cursiva que ela tanto temia e tanto detestava. E aí a quarta maluca foi a premiação de sair para tomar um sorvete. Nem desceu do carro por conta da pandemia, a gente foi no drive-thru, comprou um sorvete e deu para ela de presente, né? Que era o que ela queria ganhar, foi o que ela pediu. Mas a questão de acompanhar, de contar história, a menor, então, a criança, a minha filha de 3 anos, a Milena, é música, é brincadeira, é interação na tela com o professor, e o pai ou a mãe, ele chama o responsável, tem que estar ali do lado acompanhando, porque a professora vai dizer, pegue o pai, mãe, pegue aí o livro na página tal, pegue a coleção. Se o pai ou a mãe não está ali do lado, não vai funcionar o ensino remoto. É diferente da escola no presencial, que no presencial tem a professora, tem a auxiliar, 2 vezes, às vezes até 2, né? Com uma turma de várias crianças, e nesse modelo, não. O auxiliar da professora é o pai e a mãe. E se o pai e a mãe não têm paciência para fazer isso? O ensino remoto não vai funcionar. Nesse caso, não funciona. Se o pai ou a mãe não estiver ali valorizando esse ensino remoto, todo o esforço. Gente, eu vejo, Francinalva, eu vejo o esforço de vocês, né, do outro lado da tela para fazer uma aula dinâmica, para que funcione de verdade, para que nós pais sejamos o braço estendido da tela, né, do professor, pegando ali na mão da criança. Mas eu também sei que tem muito pai e tem muita mãe que não tem essa paciência, não tem, ou mesmo pelas condições, né, porque tem que trabalhar fora de casa e não tem com quem deixar, às vezes é o avô, é a avó que está cuidando, é a tia. Então, pois Ana Márcia, quando os 2 pais trabalham é muito complicado. Então, nesse caso aí, né, não funciona. Nesse caso aí, realmente vai ser um prejuízo muito grande. Muito grande. É verdade, Flávio. Só uma colocação, professor. Pode falar, Glenda. Em relação à questão dos pais, né, do acompanhamento. Eu sempre gostei de acompanhar os filhos, mas a dinâmica que nós estávamos antes já era difícil, né, por conta do deslocamento, aquela loucura que a gente já vivia antes da pandemia. Agora, na pandemia, a princípio, dava para acompanhar, né, mas volta ao trabalho, volta a aula, não volta a aula, aí a gente faz um planejamento.
Aí, de repente, volta para casa novamente, aí trabalha um dia sim, um dia não, e isso atrapalha muito. Eu, por exemplo, eu tive que colocar uma pessoa para acompanhar a minha filha. Ao invés de pagar um reforço para ela fazer as atividades, eu estou pagando alguém para acompanhá-la na sala. Então, fica bem mais difícil, porque tem que ter um horário, é mais custo, né? Tem que ter um horário a mais da aula dela para poder fazer algumas atividades, ainda volta atividade para casa. Aí, às vezes, o colégio não manda atividade durante a semana para a gente tirar a cópia, manda um dia antes da aula. Aí você já chega cansada, não tem lugar para tirar cópia, aí pela manhã você vai trabalhar, aí a menina estuda à tarde, não deu tempo de tirar a cópia, então é muito complicado. Fora que algumas escolas também não têm ainda uma dinâmica exata, né? Estão ainda se adaptando. Os professores não têm aquele pulso para conseguir deixar todo mundo em silêncio. Não fizeram um planejamento ainda para isso, que algumas escolas não, né? Não deixam interferir na aula de jeito nenhum. Mas aí eu já tive situações em que mãe fica discutindo com a professora e os alunos dizendo, tia, só não vai dar aula, não. Então, são tantas coisas, são tantas questões. Diferentes, né? Exatamente. E isso quando a gente tem a possibilidade de colocar alguém para fazer isso, mas quando não se tem essa possibilidade. Aí um dia a tia acompanha, um dia a avó acompanha, aí um dia não tem paciência, o outro não tem paciência, então isso mexe muito com a criança. Eu acho, sinceramente, que é uma realidade, a gente tem que se adaptar, mas eu acho que a gente tem que colocar os papéis de cada um, né? Nós não podemos também sobrecarregar os pais. Eu me sinto, às vezes, muito sobrecarregada, porque tem a universidade, tem o PIBID, tem o trabalho, tem as meninas, tem 2 meninas, então são 2 acompanhamentos. E sozinho, muitas vezes, quase tem dia que eu tenho que parar, tentar colocar minha mente em ordem para poder seguir, porque senão a gente perde a cabeça. É muito complicado. Exatamente. É muito complicado se a gente não tem esse apoio, né, para poder... E nessa realidade que você colocou, de que não tem quem possa acompanhar em casa, vai depender muito de cada caso, assim. Pelo lado das crianças, a questão não é a criança, é a estrutura que foi montada, né, às vezes é a escola que não está adaptada corretamente, às vezes é a situação que os pais vivenciam, que não dá para acompanhar, então cada caso é um caso. Então, gente, eu acho que se a gente ficasse a tarde todinha aqui, o restante da tarde à noite, a gente tinha muita coisa para conversar, mas a gente marca outro dia com o Franklin, né, Franklin? Pode ser. Acho que se dispõe. Olha, eu quero agradecer imensamente ao Franklin, que esteve aqui se doando, eu sei que ele é muito ocupado, né, se doando, passando para vocês essas experiências, né, essa vivência com o letramento digital, eu achei muito oportuna, necessária nesse momento. E agradecer, só agradecimento, Frank, agradecer aos presentes, aos alunos do PIBID, aos professores, supervisores, alunos que de outras instituições que estiveram aqui, enfim, professora Bruna, sabe? É só agradecimento e dizer que a gente pode esticar essas reflexões num outro momento. Viu, Franklin? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não, foi muito bom, não foi, gente? Vocês gostaram? Foi ótimo, né? Foi muito bom. Eles já colocaram aí no chat que foi muito bom. Diz que amaram, Frank, estão apaixonados. Estou até com medo de debandarem por letramento e deixar a literatura de lado. Não, mas dá para fazer o letramento literário. Sim, o letramento literário, sim, eu sei, sim. E essa ideia do Franklin aí, com a Rita Baiana, olha, eu amei. Amei mesmo. Pois é isso, gente. Muito obrigado. As considerações, Bruna, quer fazer alguma? Não, só agradecer a presença de todos e ratificar o que já foi dito, né? O professor Franklin sempre é sucesso. Muito bom, contribuiu com certeza bastante, né? Só agregou, motivou, foi muito bom. Agradecer a presença de todos e dizer que na próxima quinta estaremos aqui nesse mesmo bate-horário, bate-local. Vai o link aí para o e-mail de vocês, tá, gente? Certo. Bom fim de semana. Abraço a todos. Muito obrigada, Franklin. Bom final de semana, viu? Bom final de semana.
Obrigado, Valeu. gente. Boa tarde. Franklin, maravilhoso, como sempre. Obrigada. Margarete. Muito bom. Tchau, gente. Boa Final de noite.